Olá, meus ungidos, a paz do Senhor Jesus. Nós viemos aqui através desse vídeo para mostrar para vocês, para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e fazer mais um estudo sobre a palavra do Senhor. O tema de hoje vai falar sobre oração, né? Ah, Várias formas de orar, formas que são citadas na Bíblia de orar, formas que seriam mais corretas para se orar, né? Apesar de não existir uma fórmula, a única fórmula foi deixada pelo nosso mestre, como foi o Pai Nosso, mas ele mesmo disse algumas coisas que a gente hoje vai citar aqui, né? Pois então vamos lá. No Antigo Testamento, no livro de Jeremias, ele vem falando, Jeremias 33:3, ele vem falando: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Forte, né? É o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando: invoca-me e te responderei. Olha que forte isso. Não é o homem que está falando isso é Deus. É o próprio Criador. Se ele está falando, invoca-me e te responderei, pronto, a chave do sucesso está aí. É invocar o nome do Senhor. É buscar o nome do Senhor. No livro de Tiago 4:3, vem dizendo que a gente pede, mas não sabe pedir. Né? Porque às vezes está pedindo para o nosso próprio deleite. E a gente não está pedindo conforme a tua palavra. Né? Nada melhor do que você começar uma oração se humilhando na presença do Senhor, né? Fala do Pai, mortifica a minha carne, vivifica o meu espírito, que eu diminua para que tu cresça cada vez mais, Senhor. E aí quando você começa a se humilhar perante ao Pai, você já começa por aí a derrotar Satanás, a derrotar o inferno, porque o inferno está ali esperando o quê? Soberba. Soberba espiritual é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia por aí, né? Então, o que acontece? Você vai amarrando, você vai quebrando logo de cara, logo no início da sua oração. E você precisa pedir para que não seja a tua vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Como assim? Vamos supor, citar um exemplo de uma mulher. Uma mulher chega vai dobrar o joelho dela em casa e fala: Deus, restaura meu casamento, Senhor. Meu pai, conserta meu marido. Meu marido está na bebedeira, está na droga, tá. Olha, a primeira coisa que ela tem que fazer é: Pai, muda a mim primeiro. Eu preciso mudar primeiro. Para que meu esposo veja, através do meu testemunho, da minha vida, a minha mudança, para que ele queira mudar também. É assim que se começa. É assim que se deve pensar primeiro. Não é chegar e pensar: Pai, tira meu filho das drogas, restaura meu casamento. Isso é muito fácil. Se fosse para fazer assim, Deus não ia colocar nem Israel na peleja, né? Deus não ia nem deixar o povo de Israel passar o que passou saindo do Egito para ir para Canaã. Ele não ia nem permitir que ficasse todo aquele período, os 40 anos no deserto, né? E Deus tendo que operar milagres, e mesmo assim o povo não acreditou nos milagres dele, né? Coluna de fogo, nuvem, água saindo da rocha, é, aves, maná, tudo isso não valeu de nada, porque o povo, mesmo assim, quando Moisés subiu para o monte, Moisés demorou no monte e o povo fez o quê? O povo foi lá e fez outro deus, um bezerro de ouro, e continuou idolatrando outros deuses. Então, assim, não adianta. A gente sabe como é que funciona. A oração, para ser eficaz, a gente precisa se humilhar. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa pedir a Deus aquilo que seja da vontade dele e não a nossa. Porque tem muita gente que fala assim: eu estou fechada para relacionamento, eu não quero um relacionamento tão cedo. E aí chega e fala para Deus: não, Deus, eu não quero relacionamento. Não adianta. Não é quando você quer, é quando Deus quer. E você só vai retardar, você só vai atrasar uma coisa que Deus está querendo fazer. Deus está querendo fazer cumprir na tua vida a promessa. E enquanto você ficar dessa maneira, Deus não vai agir. Deus não vai agir. Enquanto você não fizer uma oração eficaz, Deus não vai agir. Repara bem, vamos citar agora aqui um ponto importante. Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele teve a opção, quando o mensageiro foi lá falar para ele que, mestre, seu irmão Lázaro está muito mal, está doente. O que Jesus podia fazer? Jesus podia ter voltado e curado Lázaro. Sabe como é que é ficar na Bíblia? Jesus cura um irmão. Acabou. Jesus cura um doente lá em tal lugar. Acabou. Como tem vários pontos na Bíblia falando sobre isso. Agora, Jesus deixou que tudo isso acontecesse.
né? E um milagre que seria, vamos colocar nos dias de hoje, né? Um remédio curaria Lázaro nos dias de hoje. Jesus fez com que fosse um milagre muito maior. Como assim um milagre muito maior? Ele morreu, tanto que a irmã dele falou para Jesus o quê? Mestre, se você estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Mas aí sim prevaleceu o milagre, aí sim prevaleceu a grandeza, porque senão ia cair no esquecimento, ia ser só mais uma cura de Jesus. Mas não, não vai ser só mais uma cura de Jesus. Hoje, nós estamos em 2022 anos depois de Cristo e ainda estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Então foi muito forte o que Jesus fez. Que foi o quê? Ressuscitar Lázaro. Mas como que Jesus ressuscitou Lázaro se ele antes ainda não tinha vencido a morte? E aí? Conta para mim agora. Jesus não tinha vencido a morte, correto? Jesus não tinha sido crucificado. Se ele não tinha sido crucificado, automaticamente ele não tinha ressuscitado. Então, ele quando foi começar a oração dele, ele falou: Pai, graças te dou. E aí sim, ele já estava agradecendo ao Pai pelo milagre que iria ocorrer. Porque Jesus já sabia que ia acontecer um milagre, né? Claro. Então, assim, na linguagem hoje, no cotidiano nosso, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já deixou acontecer. Quando o mensageiro falou para ele, ele continuou seguindo a viagem dele, sabendo que Lázaro ia morrer, e voltou 4 dias após a morte de Lázaro. E mesmo assim, sem ter sido crucificado, sem ter ido no inferno, tomado a chave da morte na mão do diabo, e sem ter ressuscitado, no caso, ele já chegou e fez uma oração perfeita, né? Não era a hora dele fazer esse milagre, mas ele fez. Aos olhos humanos, não era a hora dele fazer, porque ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado, ele não tinha poder sobre a morte ainda. E o que aconteceu? Prevaleceu quem? Então, quando você for orar, a oração é primordial. Você orar de acordo com a vontade do nosso Deus e não de acordo com a sua vontade. Não é porque você gosta daquela pessoa que você vai pedir àquela pessoa e aquela pessoa não gosta de você e não vai conseguir. Ah, mas tá escrito que você quer. Olha só, você vai orar. Pai, se for da tua vontade. Olha como é que é diferente. Pai, se for da tua vontade. Vai seguindo essa linha, se humilha na presença e depois você comenta aqui nos comentários aqui no YouTube que eu vou querer, no meu canal, que eu vou querer fazer questão de responder vocês, se começou a fazer mais efeito a oração de vocês, se não ficou muito mais eficaz a oração de vocês, tá bom? A paz do Senhor, meus ungidos, Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.